O autor do livro do Eclesiástico afirma, ao contemplar o sol, ao contemplar as profundezas, ao contemplar toda a criação, o autor do livro do Eclesiástico afirma sempre mais que tudo é obra de Deus, que tudo é obra do Senhor. A coisa bonita que nós podemos destacar nesta leitura é este olhar contemplativo, este olhar de fé que o autor do livro do Eclesiástico tem em relação à criação. As coisas não foram criadas por acaso. As coisas não são simplesmente fruto de uma evolução, mas as coisas vieram à existência pela vontade de Deus, pela força, pelo poder de sua palavra. Toda a obra da criação resplandece a glória de Deus. E claro, quando se perde este olhar contemplativo, quando se perde este olhar de fé, para perceber que todas as coisas são obras de Deus, o que acontece? Na realidade, aqueles que perdem esse olhar de fé, aqueles que perdem esse olhar contemplativo para a obra da criação de Deus, infelizmente a destroem, infelizmente colocam todas as coisas a perder, porque perdem em seu coração, perdem em seu coração a visão de fé, o olhar de fé. É claro que ao criar todas as coisas pela sua vontade, pela força de sua palavra, é claro que Deus, Ele permanece o único Deus. Toda a obra da criação resplandece a glória de Deus, resplandece a bondade do Senhor, mas as coisas criadas não são deuses. Porque se assim fosse, nós cairíamos numa espécie de heresia, a heresia do panteísmo. Como se todas as coisas, como se nós tivéssemos que respeitar as coisas como se elas fossem deuses. Não. As coisas criadas não são deuses, mas resplandecem a bondade, resplandecem o amor, participam do ser de Deus, porque foi Deus quem criou todas as coisas. Esta primeira leitura do livro do Eclesiástico, ela, de certa forma, já nos prepara para aquilo que a Igreja do Brasil, a partir da próxima quarta-feira, a quarta-feira de cinzas, há de refletir durante o período da Quaresma, o tema da campanha da fraternidade. O tema que é fraternidade e a vida no planeta. E que nós da comunidade Canção Nova, nós, família Canção Nova, já começamos a refletir este tema a partir do domingo passado, quando nós tivemos um kairós aqui na Canção Nova, sobre a temática da campanha da fraternidade. Este tema tão importante que quer nos ajudar a resgatar esse olhar de fé, esse olhar contemplativo para a obra da criação. Este tema
que também coloca em evidência os problemas ecológicos, os desastres ambientais que são causados pela pessoa humana, justamente porque se perdeu o olhar contemplativo, o olhar de fé para a obra da criação. Perdendo esse olhar contemplativo, perdendo esse olhar de fé, a pessoa humana não sabe usar da criação, mas acaba por abusar da criação, levando a criação à destruição, destruindo o seu próprio mundo, destruindo o seu próprio habitat, destruindo a sua própria casa, a casa comum da humanidade, que é o nosso planeta, destruindo a obra de Deus. A perda desse olhar contemplativo, na realidade, significa a perda da fé em Deus. A perda da fé em Deus. Mas é claro que nós não apenas temos o chamado problema ecológico ambiental, mas nós também temos um problema ecológico humano. Porque no vértice da criação, como nos apresenta o autor do livro do Gênesis, no capítulo 1, no vértice, no momento, digamos, ápice da criação de todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher. Deus cria a pessoa humana à sua imagem e semelhança. Se nós perdemos o olhar de fé, se nós perdemos este olhar contemplativo para perceber, para constatar, até mesmo para professar que todas as coisas são obras de Deus, todas as coisas foram criadas pela vontade, pela força da palavra de Deus, é certo que nós perdemos todo o respeito para com a pessoa humana, para com a vida humana. Por isso que o tema da ecologia não somente deve nos levar a refletir as agressões em relação à ecologia ambiental, os mares, as vegetações, as florestas, a poluição do ar, o desmatamento e assim por diante. Mas também nós devemos refletir sobre um problema grave, que é a ecologia humana, a destruição da vida humana, desde os seus primeiros momentos da existência, o desrespeito para com a vida humana, desde os seus primeiros momentos da existência até o seu momento final, o seu momento derradeiro. A campanha da fraternidade neste ano de 2011, com o tema da fraternidade à vida do planeta, certamente vai ajudar a comunidade cristã, os discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Jesus, a recuperar pela fé este olhar contemplativo, para que os cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus, possam realmente exercer no mundo o profetismo da beleza, o profetismo da santidade, o profetismo do respeito para com a criação, e de um modo geral, e de um modo particular, o profetismo de respeito e amor para com a vida humana, para com a existência humana. No Evangelho, nós temos esta experiência na qual Jesus realiza a cura do cego Bartimeu. Bartimeu, cego, e como diz também o evangelista São Marcos, mendigo. Estava ali, sentado à beira do caminho, numa posição, eu diria, completamente estática, alguém cuja vida já tinha perdido sentido, parado ali, à beira do caminho,
pedindo esmolas, cego. Uma situação deplorável, a situação na qual se encontrava o cego Bartimeu. Ao ouvir falar que Jesus passava por ali, é certo que o Espírito do Senhor toca o coração de Bartimeu, dando a ele a revelação de que ali não passava um homem qualquer, de que ali não passava um profeta qualquer, ali passava o Filho de Deus. Melhor ainda, ali passava o Filho de Davi. Esta expressão, meus irmãos, Filho de Davi, diz respeito ao Messias Salvador. Bartimeu professa a sua fé em Jesus como Messias Salvador. Deposita, portanto, em Jesus a esperança de uma vida nova, de uma vida que tenha sentido. E por isso, imediatamente ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele grita por esperança, ele grita por salvação, ele grita àquele que é o Messias Salvador, o Messias esperado. Mas, infelizmente, o mistério do mal, o mistério do pecado, não quer que as pessoas recuperem a vista, não quer que as pessoas recuperem a visão, não quer que as pessoas tenham um olhar de fé para a obra, para as obras do Senhor, não quer. E por isso, imediatamente começaram a repreender Bartimeu, para que ele se calasse. Cala a boca, cala a boca, não incomode Jesus. Mas Bartimeu não se dá por vencido, tomado pelo Espírito do Senhor. Um homem que sabia o que queria, mais do que recuperar a vista, certamente aquele homem queria recuperar sua dignidade, queria recuperar aquela vida que pudesse ter sentido. Aquele homem queria sair daquela condição de mendigo, ali estático, entregue, abandonado, à beira do caminho. E por isso ele gritava mais ainda, gritava com mais força: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Aí a turma começou a dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Existe um detalhe aqui muito interessante. Quando dizem para ele coragem, e depois dizem levanta-te, essa palavra em grego, levantar, em grego, tem o mesmo significado da palavra ressurreição. Aquele homem se levanta para fazer, na comunhão com Jesus, na profissão de fé em Jesus, fazer a experiência da ressurreição, para ser tomado de uma vida nova. O cego imediatamente jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, Bartimeu recuperou a vista. E um outro detalhe bonito, muito importante, que o evangelista São Marcos coloca: e seguia Jesus pelo caminho. Não apenas foi curado,
mas a fé que Bartimeu tinha em Jesus como Messias Salvador o impulsionou a se tornar discípulo.